Olha só, a extrema-direita argentina parece estar em choque. O libertário Milei acabou passando a rasteira justamente em quem mais, digamos, gritou por ele, né? Exato. Tem fontes falando que influencers bolsonaristas locais, que fizeram campanha forte, foram meio que chutados para fora das eleições, deixados no vácuo mesmo. Pois é, quer dizer, parece que o Milei fez algo que talvez o Bolsonaro não tenha tido coragem ou talvez estratégia para fazer. Descartar os radicais, como se fossem, sei lá, lixo reciclável. É uma leitura forte, mas que circula. E o que isso pode revelar sobre o projeto político da extrema-direita aqui no continente? É isso que a gente vai tentar entender agora. Nesta edição, a gente vai te mostrar como o Milei, segundo essas análises, traiu a própria tropa digital e por que isso pode ser sintoma de um colapso maior. E claro, o que o Brasil tem a ver com isso tudo? Exatamente. Hoje é sexta-feira, 25 de julho, e esta é a nossa terceira edição do Dia. O foco aqui é tentar expor um pouco do que as fontes dizem sobre esse colapso social e institucional lá na Argentina, sobre esse governo ultraliberal e, para alguns, autoritário do Javier Milei. Vamos começar pelo cenário, então. A ascensão do Milei veio naquela onda, né? Promessa de romper com a política tradicional, restaurar a economia com um choque liberal forte. Isso, enfrentando o que ele chamava de Estado parasitário. Só que a realidade, pelo que os relatos indicam, é um desmonte social bem acelerado. E o centro disso tudo parece ser a obsessão pelo superávit fiscal. Custe o que custar. Certo. E significa cortes drásticos. Saúde, educação, ciência, cultura, tudo entra na conta. A tal responsabilidade fiscal, na prática, acaba estrangulando políticas públicas, né? E quem sente mais são os mais vulneráveis. Claro. A Argentina vira meio que um laboratório para esse tipo de política, segundo algumas análises. E já anunciaram até uma motosserra profunda para 2025, é isso? Exato. Mais cortes previstos, falam em extinguir o Banco Central, reduzir impostos, abrir mais a economia, flexibilizar regras no Mercosul. Nossa. Isso deve gerar uma tensão, imagino. Sim, gera apreensão até em aliados, segundo as fontes. E lá em Davos, em 2025, ele defendeu esse ultraliberalismo como a única saída para o coletivismo destrutivo, nas palavras dele. E essa postura mais, digamos, radical no discurso internacional afastou ele de outros líderes, né? Afastou. Com Lula, por exemplo, não teve diálogo formal, desde a posse. Um isolamento que alguns analistas veem como calculado, talvez. E voltando àquela questão inicial dos influencers, da base digital que ele parece ter descartado. Como isso se encaixa? Então, as fontes sugerem que tem uma conexão aí. Para governar, ele precisa negociar Congresso, setores econômicos mais tradicionais, mercado financeiro internacional. Ah, entendi. A pragmática da política. Exato, e isso talvez leve ele a moderar um pouco o discurso, a se afastar daquelas figuras e falas mais extremistas da campanha, sabe? Faz sentido. E aí, claro, gera uma frustração nesse grupo original de apoiadores digitais. Se sentem deixados de lado nessa nova configuração. Entendi. Enquanto isso, a economia é real. Os sinais não são bons, pelo que você está dizendo. A situação lembra, para alguns analistas, os anos 90, sabe? O fantasma do corralito. Nossa, nem me fale. Pois é, reservas caindo, déficit, inflação ainda alta, o dólar paralelo lá na estratosfera, mais de 1.300 pesos. Assim, sinais concretos de recuperação ainda está difícil de ver nos dados. E como o peso se sustenta, então? Parece artificial. Muito apoio externo, né? Interesses, principalmente dos Estados Unidos, via FMI, Banco Mundial. A dívida é aquele ciclo vicioso que vem desde o empréstimo recorde do Macri. Em 2024, buscaram mais 30 bilhões de dólares. Só que, segundo as fontes, mais de 70% disso foi para quê? Reserva e pagar juro. Não foi para a população, para a economia real. Quer dizer, a política econômica parece servir mais ao sistema financeiro mesmo. É a leitura que muitas fontes fazem, sim. E ao mesmo tempo ele busca outras alianças. Trump mantém contato com Bolsonaro. Elon Musk tem essa rede, né? Sim, e um ponto em comum parece ser o interesse em criptomoedas, desregulação digital. O Milei tem sinalizado políticas para esse lado, pró-cripto.
Mas e o custo social disso tudo? Você mencionou os cortes. É altíssimo, segundo os relatos. Aposentados perderam muito poder de compra, falam em até 70% em alguns casos. Gente recebendo menos que o custo da cesta básica. Que drama. O Hospital Garrahan, que é referência em pediatria, está em situação crítica. Demissão em massa no setor público, greve por salário baixo, programa para pessoa com deficiência congelado. É pesado. E tem a questão da ciência, que algumas fontes chamam de cientificídio. Isso é muito grave. Muito grave. Cortes de mais de 90% na pesquisa, restrição até sobre o que pode ser pesquisado, o CONICET, que é tipo o nosso CNPq, sendo desmontado, segundo os relatos. E os cientistas falam em zona de silêncio científico. Exato. E alguns analistas veem isso como parte de um processo maior, tipo uma deseducação das massas, sabe? Atacar o saber crítico. Como assim? A educação que faz pensar vira ameaça. Aí se exalta o conhecimento técnico, sem reflexão, sem análise social. É meio que esvaziar o pensamento autônomo. Tudo a serviço do mercado e de um Estado que se vê como inimigo da sociedade, quase. Um cenário bem complexo, sem dúvida, e com muitas consequências ainda se desenrolando. Fica a pergunta que as fontes levantam, né? Até que ponto um projeto tão focado no ajuste fiscal consegue se manter socialmente e politicamente? Principalmente quando parece se afastar de parte da sua base original. Fica aí pra gente pensar. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Bem-vindos de volta. Nessa parte da nossa edição, vamos mergulhar um pouco mais fundo na situação da Argentina sob Milei. O foco agora na intensificação da repressão política, na manipulação simbólica da história e também na deterioração institucional que as fontes que a gente analisou apontam. Exato. Vamos dar uma olhada em como isso se manifesta, né? O crescente isolamento político do presidente, os rachas dentro da própria base dele, os sinais de desgaste, a resistência popular que começa a surgir e também, claro, o papel estratégico que essa crise argentina tem para a América Latina como um todo. Isso. O foco sai um pouco dos efeitos imediatos, sabe? E vai mais para a crítica do projeto ideológico mesmo, que está por trás disso tudo. E a necessidade de resistir e reconstruir a democracia. Começando então pela repressão, que parece ser, assim, a ferramenta principal contra o descontentamento popular que está crescendo. É o que as fontes indicam. A gente viu cenas, né? Descrições de violência policial bem forte contra manifestações pacíficas, como aquelas dos aposentados em Buenos Aires. Sim, e até marchas com um peso histórico enorme, tipo a Marcha pela Memória, Verdade e Justiça. Que lembra a ditadura. Exato, que relembra as vítimas da ditadura tão sofrendo intimidação. Isso é bem sério. Pois é. E tem aquela história de usar os arquivos da ditadura? Ah, sim. Há relatos, né, de que a intenção não seria bem a transparência, mas sim, reabilitar simbolicamente o regime militar, para tentar justificar a repressão de agora, sabe? Entendi. Isso se conecta com o que algumas análises chamam de criminalização da pobreza. Exatamente. Congelamento de benefícios sociais desde novembro de 2023, revisão de programas de assistência. Tudo isso gerando perda no poder de compra, né? Nossa, e aquele decreto, aquele que as fontes mencionaram que dá bônus para servidor que demite mais gente. Isso parece surreal. Pois é, parece uma inversão total de valores institucionais, né? Onde demitir vira uma política premiada, é a construção de um imaginário, apontam os documentos. Que tipo de imaginário? Onde direitos sociais são vistos como obstáculos, sabe? E a repressão é normalizada. Algumas fontes chegam a falar num certo sadismo institucional. Que pesado. Mas, por outro lado, é importante dizer, as fontes também mostram a reação, né? Movimentos sociais, sindicatos, assembleias populares se articulando. Em defesa de quê, exatamente? De um projeto alternativo, focado em inclusão, soberania, justiça distributiva. Existe resistência. Agora, apesar dessa crise toda, o Milei ainda parece ter alguma popularidade, né? Talvez, como alguns analistas sugerem, pela oposição peronista estar meio fragmentada. É uma possibilidade que as fontes levantam. Mas, ao mesmo tempo, ele parece cada vez mais isolado politicamente, não acha?
A gente viu o embate com o Senado por causa do reajuste das pensões. Sim, que ele já prometeu vetar. Exato. E esse conflito com o Congresso só reforça a percepção de um governo que opera muito por decreto, né? Ignorando um pouco o legislativo. E essa dificuldade no Congresso reflete problemas internos também? Parece que sim. As fontes indicam que influenciadores digitais que apoiaram ele forte na campanha foram meio que excluídos das listas eleitorais agora. Isso gerou ressentimento. Interessante. E a própria vice, a Vitória Villarruel, foi criticada por setores da base do governo, chamada até de traidora por alguns. Por quê? Por permitir que projetos sociais fossem discutidos no Senado. Sabe, indo contra a linha dura de austeridade que o governo defende. Até setores que costumavam ser mais neutros, né? Tipo a igreja. O arcebispo de Buenos Aires fez críticas bem diretas à austeridade. Sim, falou do abandono dos mais pobres, da indiferença com os idosos. Foi um recado forte. E a retórica externa dele não ajuda muito nesse isolamento, né? De jeito nenhum. Aquela ideia de criar um muro virtual contra o que ele chamou de infecção socialista regional. Numa entrevista, né? Isso. É visto como provocação pura aos vizinhos. E até ao Papa Francisco, com quem ele já teve uns atritos públicos bem conhecidos. Bom, e a economia? Como é que fica no meio disso tudo? As fontes falam de uma crise cambial se intensificando? Sim. E o país ficou, parece, 4 bilhões de dólares abaixo da meta de reservas que tinha sido acordada com o FMI. Isso é bastante. É preocupante. As reservas internacionais caíram bastante. E tem a questão do ouro argentino, parte dele está depositado na Europa. E qual o risco disso? Segundo analistas econômicos citados, poderia haver um risco de embargo desse ouro em caso de calote da dívida. Isso aumenta a insegurança financeira, claro. E os dados sociais? Tem uma polêmica aí, né? Tem sim. Dados da UCA e da Unicef indicam uma queda na pobreza infantil, o que seria uma boa notícia. Mas Entidades independentes questionam. Elas levantam a hipótese de que essa melhora pode ser resultado de mudanças na metodologia do INDEC, que é o IBGE dele, sabe? Ah, entendi. Mudança na forma de medir. Exato. Então, o debate sobre a real situação social, se melhorou mesmo ou não, continua bem aberto. Olhando para tudo isso, essa experiência argentina, como algumas fontes interpretam, parece mostrar os limites de um certo modelo, né? Um neoliberalismo mais extremo, apoiado em discurso de ódio, negacionismo. Exato. Argumenta-se que isso acaba corroendo o tecido social e, para se manter, exige cada vez mais autoritarismo. A crise vira método. Precisamente, a crise vira método e o sofrimento vira programa, como colocam alguns críticos nos materiais que a gente leu. E para países vizinhos, como o Brasil, olhar para a Argentina é estratégico. Tem paralelos, né? Com movimentos políticos recentes aqui. As fontes apontam paralelos, sim, mas descrevem a ofensiva liberal do Milei como talvez ainda mais agressiva, avançando sobre direitos, sobre a memória histórica, sobre as perspectivas de futuro. E para enfrentar cenários assim, as análises sugerem que é preciso construir um projeto social alternativo que seja justo, que seja concreto, que dialogue com as necessidades reais da população. O que está acontecendo na Argentina é um espelho do que está por vir no Brasil. A extrema-direita adora usar os radicais até não precisar mais deles. E quando o castelo de cartas começa a desmoronar, sobra para quem ficou gritando liberdade sozinho na internet. Milei usou a máquina digital como escada. Agora que chegou lá em cima, chutou os degraus. É isso que se quer ver se repetir por aqui. Se você não quer ser feito de massa de manobra, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Aqui a gente não passa pano para projeto autoritário travestido de liberdade. Os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e também o acesso a outros artigos estão na descrição do episódio, tá? E lembrando que o Popcast vai ao ar de segunda a sexta às 7, 12 e 17 horas e aos sábados ao meio-dia. Um abraço e até a próxima.